Agora com vocês, Cláudio Venâncio no Encontro de Mídias. Falando sobre os importantes nomes do mercado da comunicação. Alô, amigos do Encontro de Mídia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um prazer muito grande estar novamente aqui com vocês. Hoje, a satisfação de estar recebendo a Cris Camargo, CEO do IAB, uma das organizações mais importantes que nós temos hoje no nosso mercado, que vai falar um pouco da sua trajetória, do que ela já fez na vida e do que ela está fazendo agora. Cris, seja muito bem-vinda. Obrigada, pessoal do Encontro de Mídias. É um prazer conversar com vocês. Eu vou contar um pouquinho dessa minha trajetória. Vai ser curioso, né? Faz tempo que eu não sento publicamente para falar sobre isso. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade. É sempre bom estar com vocês aqui, nossos amigos do mercado publicitário. Então vamos lá, fala pra gente, como é que você começou na profissão? Que faculdade você fez lá atrás? A minha família é uma família muito humilde, a gente não tinha uma orientação específica sobre profissões, a gente tinha que ser sustentável. Essa orientação da minha mãe era: tenham uma profissão, que vocês sejam capazes de se sustentar. A minha irmã tinha cursado aí em Morumbi, turismo, e eu dizia para minha mãe que eu não queria fazer faculdade, porque eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, enfim. E aí ela, com muita insistência, pediu para eu prestar vestibular, eu prestei na Anhembi Morumbi, que era onde eu conseguia chegar aqui na Avenida, na Rua Quatá, com um passe apenas, porque era o dinheiro que eu tinha para conseguir chegar, e eu prestei em Morumbi porque era o lugar mais fácil para eu conseguir chegar, e aí eu passei, na verdade, eu achava que eu não tinha passado, eu passei em 18º lugar na Anhembi Morumbi, porque eu também não queria estudar, enfim, tem uma história longa aí do papel da minha mãe nessa minha tentativa de fazer uma faculdade, e eu passei e comecei a cursar comunicação social, e foi através da minha mãe também, que ela insistiu muito para que eu fosse na central de estágio, eu consegui um emprego na minha área, eu fui na central de estágio da faculdade e consegui fazer uma entrevista numa agência de propaganda que ficava na Rua Alexandre Dumas, que era a Tríade Com na época. E eu passei nesse processo seletivo para ser recepcionista da agência de propaganda, e lá eu conheci o que era publicidade sendo recepcionista da agência. Depois eu virei secretária do diretor, depois assistente de atendimento, e fui me desenvolvendo dentro da agência. A agência foi comprada pelo Grupo Talent, e é assim que eu comecei na publicidade, sem saber o que era, sem nem ter vontade direito de estar, mas eu fui me apaixonando por aquilo tudo, por aquele ambiente, foi assim que eu comecei. Muito legal, viu, Cris? Eu também, como você, eu vim de uma família muito pobre. Eu tive que trabalhar para poder me manter e pagar os meus estudos. E assim como você, também trabalhei na Alexandre Dumas. Então, um período muito legal, porque teve uma época que a Fischer e Justus era na Alexandre Dumas. E quando Verdade. nós fomos para Alexandre Dumas, a Alexandre Dumas não era nada, né? Era lá, se Pois imagina, uns é, 30 anos atrás, era uma coisa deserta. E foi muito legal. Então, verdade. muito legal tua trajetória e chegar onde você chegou hoje, que você toca aí o IAB para valer. Muito legal mesmo. Que E, legal. e nesse período todo que você começou, e até os dias de hoje, que fatos você registra como importante que você gostaria de contar para gente? Bom, deixa eu contar um pouquinho dessa. Depois a Tríade foi comprada pelo Grupo Talent, né? E aí eu comecei a atender clientes maiores. O meu papel, a Tríade já era uma agência digital. Nossa, eu tinha 19 anos, hoje eu tenho 46. Ela já era uma agência digital e o nosso papel era fazer com que os grandes anunciantes do Grupo Talent, que era União, Estadão, né, Brastemp, conseguissem anunciar no digital. Então, o meu papel era a menina da internet, que eu ia lá na Talent, fazer com que as pessoas pegassem as peças horizontais, por exemplo, um retangular do outdoor, para que isso virasse um banner na internet.
E aí eu atendia também Tigre, que a gente fazia tubos e conexões, fazia um catálogo digital, a gente fazia Roche, muitos medicamentos de OTC que a gente fazia. Para cada periodicidade, a gente fazia um site. Olha só, gente, hoje, quando eu lembro disso, para cada mês, cada lançamento de medicamento, a gente fazia um site específico, não sei quantos sites do Reduxon. Bom, enfim, mas lembrando disso tudo, depois das agências, eu saí, depois da agência, eu fui para MPM, para trabalhar com a BIDA, no grupo do Nizam, e aí que eu acho que a coisa deslanchou, sabe? Porque aí eu fui para uma grande agência, aí trabalhei com grandes clientes, e depois disso eu saí de agência, fui para a CIA e fui para o Carrefour, então não fiquei dentro do universo das agências, mas enfim, sempre dentro do assunto da publicidade. Mas 3 fatos curiosos, deixa eu pensar. Eu acho que um fato que foi muito marcante na minha vida foi atender a Copa do Mundo de 2014. Eu junto com a equipe do Rui Rodrigues lá e a da Biaidar, a gente tinha como cliente a FIFA e a organização de uma Copa, nunca tinha feito isso na minha vida, e trabalhar com a FIFA foi um prazer, assim, foi incrível receber, a gente tinha um processo de receber dos estados, como eram os estádios, como eles iam tentar acomodar a Copa, sediar um dos jogos, e era como se fosse uma concorrência, cada um dos estados tendo que se provar, né, em termos de eficiência para logística, hospitalidade, segurança, saúde, para receber os jogos, e a gente tinha critérios específicos da FIFA para a gente seguir, porque a gente tinha como se fosse um livro de regras, o que era necessário para que cada estado recebesse um jogo da Copa. Então, isso foi muito interessante para mim, fazer esse processo de gerenciar a aplicação de um país para a Copa. Foi o momento da minha vida que eu mais me senti patriota, assim, me emocionei demais quando a gente foi escolhido mesmo, porque foi um trabalho árduo, não foi simples fazer aquilo, coordenar todos os estados, muita política envolvida nessa história. Então, isso foi para mim muito interessante, foi muito grandioso. Um segundo momento, eu acho que, quando eu posso dizer, eu vou contar curiosidades da publicidade, tá bom? Lógico, Depois a gente lógico. entra nos assuntos Importante. mais poéticos, assim. Mas foi uma coisa interessante também, que foi lá na MPM, a gente foi fazer lançamento de uma mina da Vale do Rio Doce. Eu não me lembro exatamente qual era a mina, era Gongo Soco, Brucutu, Mariana, não me lembro. E a gente tinha planejado que entraria aquele caminhão lindo de minério enorme, e a gente apertaria um botão e o minério ia cair numa vala. E a gente Legal. estava tudo certo, passa o rádio, onde está, não sei o quê, papapá, tá chegando o caminhão. De repente, o diretor da mina fala para mim: Cris, você sabe que o minério de ferro é um pó preto? Eu falei: claro que sei. Ele falou: então vai ficar todo mundo aí, vai ficar todo mundo preto. Eu falei: mas não, peraí, molha o minério de ferro. Mas a gente não pode perder. São milhões de dólares que a gente perde se a gente molha o minério de ferro, que vai enferrujar. Eu falei, e agora? E a gente naquele pânico, porque estavam várias autoridades, não, o que a gente faz? Bota todo mundo para dentro de uma sala, e a gente deixou de tomar o minério de ferro, então foi interessante isso também. Foi interessante. E a outra Legal, que muito foi legal. curiosidade também da publicidade foi quando eu voltei, que a gente ganhou a Copa, a gente ganhou para sediar a Copa de 2014. A gente queria cobrir os pontos turísticos do Brasil com uma bandeira do Brasil, Uhum. né? Cobrir o Corcovado, cobrir a Esplanada dos Ministérios com uma bandeira gigante. Só que qual é a medida do Pão de Açúcar? Quanto mede o elevador Lacerda? Eu tinha que, em 24 horas, fazer uma bandeira do Brasil em cada ponto turístico do Brasil, porque ia passar um helicóptero, sei lá, da Globo, não sei, da imprensa. Gente, eu fui atrás de torcida organizada, fazer bandeirão, fui atrás de quem fabricava tecido verde. Gente, eu tentei tudo que você pode imaginar, não consegui fazer, não consegui cobrir o Pão de Açúcar com uma bandeira do Brasil em 24 horas. Enfim, ficou uma bandeirinha, uma mequetrefe ali, mas ficou. Mas foi uma bandeira do Brasil, mas não era o que a gente queria. Você pegou uma fase que era importante ter criatividade em mídia, né? E a gente fazia coisas diferentes, inovadoras, né? Impactantes, né? Porque você imagina, cobrir o Cristo Redentor de verde e amarelo era uma coisa maluca, né? Que hoje se faz com 2 refletores e tá feito, mas na época era com pano, era uma coisa maluca, né? É muito legal ver a Verdade, trajetória, né? verdade.
muito legal. E o que eu acho legal também na tua carreira Tem é umas que histórias boas de contar. legal na tua carreira é que você teve a possibilidade de trabalhar em agências e teve possibilidade de trabalhar também em anunciantes, que é uma coisa muito legal. E hoje você administra aí um grupo, aspas, de veículos de comunicação. Então você tem uma experiência muito vasta nos três pilares que seguram a indústria da comunicação no Brasil. Sim, sim. Na verdade, é como, para mim, hoje faz tudo um pouco de sentido, porque eu trabalhei em agência, como você disse, anunciante. Eu não trabalhei dentro de veículos especificamente, mas quando eu olho para o IAB, e o IAB tem essa função de desenvolver de forma sustentável o que é a publicidade digital, e dentro do IAB a gente tem agências, veículos, anunciantes, empresas de tecnologia. E o papel do IAB é entender como funciona melhor esse ecossistema, como que a gente pode fazer melhor por todos. É quase que uma devolutiva minha para esse mercado que me formou, me trouxe até aqui. Eu sou É. muito grata a toda essa minha função publicitária nesse período todo, e eu olho isso como uma oportunidade para a gente devolver mesmo, sabe? E existem pessoas se desenvolvendo na função, na carreira publicitária, e eu acho que a gente, num determinado momento da vida, tem que fazer esse devolver, sabe? E estar ciente de que isso tudo nos trouxe até aqui e pode trazer muitas outras pessoas também, né? Então, para mim, é muito gratificante estar numa associação. É muito, muito legal. E principalmente no momento em que o mundo se transforma ao longo da última década, onde as pessoas estão cada vez mais digitais em todos os instantes. Antigamente a gente acordava com o rádio relógio, né? Hoje a gente acorda de um outro jeito e vive de um outro jeito. Então, como é que você vê os próximos momentos e como que você acha que vai ser o futuro do consumidor nesta era totalmente digital? Sim. Não haverá retrocesso de tecnologia, isso é uma certeza, né? A gente tem a internet como um serviço essencial, como é a eletricidade, né? Ela passará a ser assim, né? É a base, a conexão, é a base das comunicações entre pessoas, entre empresas e serviços, compras, atendimento médico, tudo passa por esse ambiente que é digital. Então, a distribuição de conteúdo, a comunicação entre as marcas e os consumidores. Então, não tenho dúvida que haverá cada vez mais tecnologia, né? E por isso que para mim é gratificante estar dentro do IAB, que é uma associação que se propõe a diminuir essas fricções entre quem cria, quem comunica, quem vende, quem intermedia, quem produz uma peça publicitária. A função do IAB é, assim que surge um espaço publicitário com tecnologia, a gente vai entender esse negócio para ver se dá para melhorar, se dá para pôr um standard, se dá para pôr um critério mínimo de qualidade, para que isso aconteça e consiga rodar no mundo inteiro. Né? Uhum. Então, não, na minha, então, respondendo sua pergunta diretamente, objetivamente, não, eu acredito que será um ambiente cada vez mais tecnológico e que as ficções elas surgirão na adoção da tecnologia, mas depois a gente vai adotar isso como um lugar comum, né? Eu também acredito que é por aí. Eu começo a lembrar que há 30 anos atrás nós atendíamos um cliente na agência, que era um fabricante de geladeiras, e lá na Suécia eles tinham na porta da geladeira a internet. E a gente achava graça, quando já se viu no início da internet, ter internet na porta da geladeira, mas eles já estavam muito mais na frente, porque na medida em que terminava o leite da geladeira, era reposto automaticamente, isso há 30 anos atrás. Então, eu acho que a gente Olha está só. vivendo um momento maravilhoso. E, como eu tenho dito, eu gostaria de ter 18 anos para poder fazer isso novamente, tudo novamente, que eu fiz na vida no analógico, mas não dá tempo. Vale. Cris, muito obrigado pela sua conversa. Acho que as pessoas puderem saber um pouquinho mais sobre você, sobre o teu trabalho, tua trajetória, suas coisas fortes, as suas experiências. Valeu mesmo, viu, Cris? Eu que agradeço, é um prazer, e o quanto eu puder retribuir e deixar explícito a minha gratidão a esse mercado publicitário e trazer mais pessoas aqui para esse barco, eu estarei bem feliz nesse papel. Muito obrigado, valeu, adorei Obrigada. conversar com você, viu?
Então, amigos do Encontro de Mídias, tchau, até a próxima. Tchau, Cris. Tchau, obrigada, viu? Tchau, tchau. Uma produção Compasso Colab.